Oi pessoal, nesse vídeo de cálculo vetorial a gente vai falar sobre campos de vetores ou campos vetoriais. Os campos de vetores eles são funções vetoriais de Rn em Rn. Então, precisamente a gente vai falar de campos de vetores do R2 no R2 e de R3 em R3. Os campos de vetores de duas variáveis, eles são esboçados de uma forma um pouco diferente do como a gente costuma esboçar funções reais ou funções vetoriais. Então, o objetivo desse vídeo é ilustrar como que a gente faz para esboçar a imagem de um campo vetorial. Os campos vetoriais, o campo vetorial que a gente vai esboçar agora no R2 é um campo vetorial de duas variáveis, x e y, onde as funções coordenadas do campo são dadas da seguinte forma. A primeira função coordenada, que a gente está chamando de fzinho, f de xy igual a y, e a segunda função coordenada, que a gente está chamando de gzinho, g de xy igual a menos x. Observem que essas funções coordenadas elas são funções de duas variáveis. Este exemplo que nós escolhemos aqui, acabou que ficou só o y e aqui somente o x, mas poderia ter x e y em ambas as coordenadas. Então, entram duas variáveis em cada uma aqui, então a função fzão, que é o campo vetorial, ela depende de x e y, e saem duas coordenadas, então, de R2 em R2. Para começar, a gente vai marcar um ponto. Esse ponto, aqui eu chamei de ponto A, pontinho azul que está aqui no plano. Esse ponto ele pode ser qualquer ponto do plano R2, porque esse campo vetorial que a gente definiu aqui, o domínio dele é todo R2. Não existe nenhuma restrição para a primeira coordenada nem para a segunda coordenada. Então, esse ponto aqui que eu escolhi, ele poderia ser qualquer ponto do plano R2. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui para a gente visualizar o que é que vai acontecer. Quando eu escolho o ponto, esse ponto ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Essas coordenadas eu vou aplicar, calcular quanto é a primeira função coordenada, aplicar aqui, calcular quanto é a segunda função coordenada e obter um novo par aqui, o par y menos x. Isso é um ponto ou ainda posso pensar que é um vetor. Então, esse vetor, que seria a imagem do x, y, que são as coordenadas desse pontinho que está aqui em cima, eu represento aqui. Então, o ponto final é exatamente o valor que eu obtenho quando eu faço y menos x, e a origem do vetor é o ponto C, a origem do R2. Só que quando a gente vai esboçar campos de vetores, a gente não costuma ilustrar dessa forma. A gente pega o mesmo representante, esse cara aqui, que foi o que eu obtive fazendo a imagem, que é o vetor com o ponto inicial aqui no ponto C. Eu vou colher o representante que é paralelo a ele, mesma direção e sentido, porém com origem nesse ponto que foi o ponto original que eu escolhi para colocar as coordenadas da função vetorial f maiúsculo. Então, fica dessa forma. Então, notem que ele tem a mesma direção e sentido do que se eu fosse representar somente a imagem aqui. No entanto, a origem dele, o ponto inicial, passa a ser o ponto que eu escolhi para aplicar as funções coordenadas aqui e calcular as coordenadas do campo. Então, se eu trocar de ponto, vai trocar a imagem, né? Aqui eu deixei o rastro, mas notem que troquei o ponto, a imagem que eu obtenho, ela é a mesma que essa que está centrada na origem, só que vai mudando direção, sentido, conforme o ponto que eu escolho aqui para representar o que está acontecendo. Alguns são mais compridos, né? Muda a direção, sentido, tá? Certo. Então, notem que dessa forma, se eu fosse representar todos os possíveis vetores, ou seja, todas as imagens que eu obtenho para cada ponto do R2, eu tenho um vetor. Então, não fica uma coisa muito didática, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo com o campo, qual é o comportamento desse campo, esse campo de direções, né? Então, o que se faz? Ao invés de esboçar aleatoriamente para infinitos pontos, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou ocultar aqui para ajudar a visualizar. De todos os pontos do plano que eu poderia escolher, eu vou escolher alguns, esses que estão aqui. Essa é uma malha de pontos que vocês podem ver que está variando aqui de um certo valor, é um quadrado, né, que a borda varia de um certo valor de x até um outro valor de x, y, y negativo aqui, y positivo aqui. Poderia colocar mais pontos aqui na direção x, ou mais pontos, menos pontos na direção y. Enfim,
eu determino uma certa quantidade de pontos para poder representar a imagem desse campo. Então, em cada um dos pontos dessa malha, eu vou desenhar o vetor que é dado por esse campo de vetores dessa função vetorial que a gente enunciou aqui. Tá? Não significa que não tenha vetor entre esses dois pontinhos aqui, por exemplo. Existem infinitos vetores com origem aqui, mas para ficar mais fácil, mais clara a ilustração, a gente vai fazer somente nesses pontos. Tá? Então, só para a gente ver que funciona, né? Vou marcar de novo aquele meu pontinho A que a gente tinha escolhido antes e vou deixar ele aqui sobre algum dos pontinhos da malha. Então, quando a gente calculou a imagem desse pontinho, seria então esse vetor aqui. Se eu for calcular de todos os pontinhos, da mesma forma como a gente fez antes, escolha a coordenada x, a coordenada y, substituo aqui e aqui, obtenho as funções coordenadas e desenho o vetor, primeiro aqui com origem no ponto C, mas depois eu considero o representante paralelo a ele com origem no ponto XY. Fiz isso e vou repetir isso para todos os pontos da malha. Notem que a malha não está girando. Os pontos da malha continuam aqui naquele quadrado que a gente viu originalmente. Mas esse campo ele tem um comportamento que dá a impressão aqui, como vocês podem visualizar, que ele está girando no sentido horário, né? Então tem mais uma coisa, e em particular esse ponto aqui que a gente calculou lá escolheu, né, coincide com a imagem obtida quando eu plotei todo o campo por inteiro. Vamos escolher um outro aqui, por exemplo, esse aqui, para a gente ver que fica em cima, né? Bem, para ser totalmente honesta com vocês e para essa visualização ficar mais clara, a gente fez uma pequena correção para os vetores ficarem mais bonitos, tá? Que a gente chama aqui de razão. O tamanho original do vetor, quando eu fizer essa substituição, fica assim, tá? Quando isso é 1. Então, notem que pode ficar um vetor fica sobreposto sobre o outro, né? Existe uma confusão aqui de desenhos, né? Então, por isso a gente colocou essa correção, que simplesmente não muda a direção e o sentido, mas fez ele ficar um pouquinho menor de comprimento. Observem, por exemplo, esse vetorzinho aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Se eu colocar uma razão bem grande, ele vai ficando bem curtinho, mas se eu voltar para o original, ele não muda a direção e o sentido, mas ele fica bem comprido, né? Então, essa razão aqui foi um artifício que a gente usou para o desenho ficar mais bonito, tá? Mas, oficialmente, o campo de vetores dado por essas funções coordenadas tem essa cara que está aqui. Se eu aumentar a quantidade de pontos, eu aumento a quantidade de vetores. Aqui posso aumentar um pouco mais, para ter uma ideia. E aqui, então, a razão ficou 1, então seria a representação real, e aqui, se eu for diminuindo um pouco mais, né? Certo? Então, agora a gente vai falar sobre os campos de vetor, um exemplo de campos de vetores do R3 em R3. Bom, pessoal, então agora continuando agora no caso tridimensional. Então aqui no meu lado direito, né, a gente tem o sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. Então a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, tem o eixo Z. E vocês percebam aqui que a gente tem uma seleção de pontos, né, que a gente vai utilizar essa seleção de pontos aqui para representar o nosso campo de vetores. Tá? Lembrando que a gente não pode pegar os infinitos pontos no espaço, né, porque senão vai virar uma maçaroca de vetor. E, bom, começar que a gente nem conseguiria fazer esse gráfico, né? Mas se a gente pega muitos pontos, a gente sobrepõe os vetores, né? A gente acaba não entendendo nada. Então a gente tem que ver cada campo, né? A gente tem uma certa seleção de pontos, né? Que vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo, né? Qual é o comportamento do campo. Então aqui a gente tem uma seleção de pontos, vocês percebem que eu posso aumentar se eu quiser, né? Mas eu vou começar até assim, ó, até com um pouco menos. Bom, então aqui nós temos uma função, então essa função é f, né? Essa aqui é uma função essencialmente definida de R3 em R3. Vocês percebem que ela entra x, y, z, né? Suas componentes de entrada. E para sair, então aqui a gente tem cada uma das componentes em uma cor. Então a primeira componente é a função f, a segunda componente é a g e a terceira componente é h.
E cada uma dessas componentes, elas são funções que dependem de x, y, z. E essas funções são definidas aqui em cima. Vocês percebam que a gente começa com um caso bem simples, né? Então a f aqui, apesar de poder ser definida pelas três variáveis, ela é simplesmente menos y, a g é o x e a h é zero. Tá? Começar assim com um exemplo bem simples, que daí talvez a gente consiga até entender o campo, né? Certo? Então, lembrando, né, que a gente vai pegar então cada pontinho aqui do espaço, né? Ele tem três componentes, a gente pega essas componentes e joga ele aqui. A partir dessas funções a gente obtém um novo ponto, certo? Então cada pontinho daqui, né, relaciona um novo ponto, que a gente vai entender esse ponto agora como um vetor, e além disso a gente vai desenhar esse vetor a partir do ponto que deu origem a ele. Tá? Feito isso, então a gente tem aqui este nosso campo de vetores. Vocês percebam que aqui eu posso aumentar, né, a minha quantidade de pontos, posso diminuir também para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Aqui também, como já foi feito no caso R2, né, a gente está dando uma roubadinha aqui no tamanho do vetor. Tá? O correto mesmo é que essa razão aqui ser 1. Esse é o campo, o verdadeiro. Tá? Aqui a gente diminui um pouco o tamanho do vetor, só para a gente entender melhor o campo. Tá? Bom, então vocês percebam que é essencialmente a mesma coisa que no caso bidimensional. E a gente pode também, eu vou colocar aqui para vocês, né, só para vocês verem que a gente pode aqui de fato, né, aumentar essas funções aqui. Claro que quanto mais complicadas elas forem, mais difícil é de entender como constrói esse campo. Né? Para a gente fazer isso daqui, digamos assim, manualmente, a gente precisa de campos simples, né? Porque senão a gente não consegue construir o campo. Mas só para vocês verem, ó, eu posso colocar aqui na altura z, eu posso colocar z. E aí então eu já tenho um campo aqui um pouquinho mais trabalhado, né? Um campo um pouco diferente. Eu posso vir aqui na componente, né, x e modificar aqui, botar menos y vezes z. Eu tenho outro campo. Posso mudar aqui a minha função g também, né, colocando x vezes z. Eu tenho um outro campo. E ainda, se a gente quiser piorar mais um pouco, eu vou colocar aqui na função h z vezes seno de x vezes y. Então vocês percebam que, olha só, a função h agora ela contém as três variáveis de entrada, né? A x, a y e a z. Eu posso colocar aqui também aumentar essas expressões aqui, né? Eu vou continuar tendo campos de vetores. É claro que, como eu disse, né, quanto mais complicadas são as entradas, mais complicado é o campo. E normalmente, né, quando a gente está estudando, a gente está fazendo alguma simulação de coisas reais, né, da realidade, algum fenômeno físico, esses campos aqui eles tendem a ser bem complicados. A gente começa trabalhando com um campo simples para a gente entender o que é um campo. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai aumentando a dificuldade. Tá certo, gente? Então, a gente encerra por aqui este vídeo. Espero ter ajudado vocês a ajudar a compreender o que são campos de vetores. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.